Nós estamos recebendo com muita honra e alegria aqui nos estúdios da Capital FM, Dr. Eduardo Calmon. Foi meu professor e é juiz de direito da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Várzea Grande. E ele vem falar sobre um projeto Bem de Família, que é um projeto que busca tratar os agressores. Bom dia, doutor Eduardo Calmon. Prazer enorme recebê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes. Para mim é uma grande satisfação estar aqui na companhia de todos vocês aqui na Rádio Capital. É uma satisfação realmente imensurável. Eu não poderia deixar de iniciar hoje dando os meus parabéns à cidade de Várzea Grande, cidade pela qual eu sou juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar, e que completou aí o seu caminho histórico, marcando o estado de Mato Grosso com mais desenvolvimento, com mais educação, mais saúde. Então, realmente, eu quero deixar aqui um forte abraço a todos os ouvintes aqui da cidade de Várzea Grande. Tá? E quero também aproveitar e parabenizar todas as mães pelo domingo festivo, pelo qual nós passamos, agradecer a minha esposa, minha mãe, tá? Deixar aí um forte abraço a todos. Muito obrigado pelo convite. Tá. E o que consiste esse projeto Bem de Família? Muito bem, o projeto Bem de Família é um projeto pelo qual nós criamos, desenvolvemos, junto com o Conselho Multidisciplinar, do qual faz parte a Vara da Violência Doméstica, que é formado tanto por assistentes sociais como psicólogos. Nós percebemos que existem vários projetos que são relacionados para a vítima, né? Então, hoje a vítima da violência doméstica, quando se fala vítima, é a esposa, são os filhos. A vítima da violência doméstica, ela tem uma rede de proteção, uma rede de assistência muito bem construída, muito bem formada, né? Existem vários órgãos públicos capazes de dar o tratamento adequado à vítima. Entretanto, sob o ponto de vista do agressor, não havia nada, né? Não só em Cuiabá, mas também em Várzea Grande. Não há nada pelo qual nós podíamos desenvolver um projeto com o objetivo de tratar o agressor. Muitas vezes o agressor ele está iniciando a violência no lar por algum tipo de patologia, por algum problema econômico, por algum problema social, pelo qual ele ficava totalmente desamparado. Então a única medida que existia era a segregação cautelar dele. Segregava o acusado, né? Naquele momento em que ele estava segregado, havia uma paz no lar, porque você tira o fator que causa a instabilidade, só que a segregação não é eterna, a segregação é provisória. Então, assim que ele retornava para o lar, iniciava novamente essa onda de agressão. Então, nós desenvolvemos o projeto Bem de Família, pelo qual nós vamos iniciar uma série de medidas capazes de identificar eventual patologia, eventual problema pelo qual o agressor está dando causa a essas agressões e iniciar esse tratamento. O projeto Família, ele consiste em tratar o agressor. Bom dia, doutor Calmon. Um prazer tê-lo aqui na Rádio Capital. Doutor, muita gente pode entender assim, vou tratar o agressor que violentou a mulher, seja com agressões físicas ou psicológicas. Seria dar muito amparo a essa pessoa. O que o senhor diz para essas pessoas que têm essa opinião? Né? Porque, mas a vítima não tem tanto amparo, mas a vítima não é tratada, apesar de ter uma rede criada, mas nem todo mundo tem acesso a ela, e agora se trata o agressor. O que dizer para essas pessoas que pensam dessa forma? Veja só, assim, nós precisamos não só tratar o efeito, né, mas tratar a causa também. Como é o agressor, ele é o pivô das discussões que acontecem no lar, com a criação desse projeto, porque veja só, vamos lá, quando o agressor comete uma infração, geralmente vamos imaginar uma lesão corporal, tá? Ele agrediu a esposa fisicamente. A lesão corporal, o legislador estabeleceu uma pena muito pequena. Então a pena, ela geralmente, se ele permanecer preso, ele acaba cumprindo provisoriamente, porque a pena ele pega 2 meses de prisão. 2 meses de prisão, um processo penal dessa natureza dura em média uns 4 a 5 meses para ele estar sentenciado. Então se você o deixar preso durante esse período todo, ele vai cumprir mais pena do que deveria. Então, o que acontece? A média era o seguinte, ele ficava preso 30 dias, você soltava o problema reiterável, ele novamente voltava para o cárcere. E até com mais raiva porque ele estava preso. Exatamente. Né? Então, nós vamos soltar o agressor, mas desde que ele aceite participar do programa. No que consiste esse programa? Nós vamos fazer o acolhimento na equipe multidisciplinar, nós vamos, com a equipe multidisciplinar, fazer uma série de entrevistas, ele comparece 2 vezes ao mês nesse programa, nós vamos identificar a patologia e vamos dar toda a assistência necessária. Nós temos convênio com diversas entidades privadas, com o objetivo de fornecer assistência médica, odontológica, econômica, social, psicológica, psiquiátrica, justamente para que a gente possa
enfrentar a causa do problema. Apenas conter os efeitos a gente não vai resolver. A forma como se está se desenvolvendo os processos de violência doméstica tem mostrado estatisticamente que as lesões estão sendo repetidas. Então está havendo uma reiteração mais do que novas agressões. Então nós precisamos começar a tratar a causa. O que eu digo para a população é que ele fique absolutamente tranquila, porque nós estamos desenvolvendo um projeto justamente para auxiliar. Nós vamos, depois de um ano, ter um mapa estatístico, qual é o problema, onde ocorre o problema, quais são as razões sociais, econômicas, culturais, filosóficas, enfim, quais são as razões pelas quais o agressor inicia a agressão, para que a gente possa desenvolver um programa muito maior, um programa muito mais macro, capaz de tentar minimizar essas mazelas familiares que existem. Eu ia fazer justamente essa pergunta, professor. Você é um professor que foi meu professor também, de Direito lá na Unic. Não foi meu professor aqui, do jeito dele. Foi professor de Direito Administrativo, uma matéria maravilhosa e professor Calmon, uma didática fantástica. Uma das matérias que eu mais gostava. Mas é o seguinte, o senhor está falando aí na questão de apurar os dados estatísticos. Nós temos, acompanhando esse processo da violência doméstica, e desde que as medidas todas protetivas das mulheres e tal foram sendo instituídas, e de fato nunca houve essa visão, mas é estranho que não se tenha uma identificação ainda das causas desse tipo de violência. Né? Eu até ia perguntar, antes do senhor falar isso, que olha, daqui a um ano a gente vai ter estatística e tal, que se já tem definido o que causa, o que ocasiona a violência doméstica, né? Ou que preponderantemente ocasiona a violência, deve ser mais de um fator, alcoolismo, droga, enfim, deve ter uma série de outros fatores. O senhor já, na sua experiência nesta área, já tem como mais ou menos dar um norte para isso, quer dizer, estabelecer o que é, olha, as principais causas são essas, não é? O senhor tem essa consciência? Então, sim, nós temos assim, claro, na medida em que as infrações vão chegando ao conhecimento judicial, nós vamos fazendo um perfil do agressor, né? Só que esse perfil não está catalogado, ele é analisado de maneira individual. Então, por exemplo, se o senhor me perguntar qual é a natureza da infração e o perfil do agressor no bairro da Manga, em Várzea Grande, nós não conseguimos identificar. Por quê? Porque ainda há, esses dados ainda estão muito soltos, estão muito jogados, então nós precisamos fazer... Mas dá para saber assim as causas de uma maneira geral. Exato, por exemplo, o alcoolismo, a droga, como você falou, a questão do desemprego, a questão familiar, por ele ter assistido aquela agressão se repetir em casa. Então, quer dizer, há vários fatores, só que esses fatores ainda não estão mapeados a ponto de a gente desenvolver uma estatística para atacar aquela causa. Então, por exemplo, há determinados bairros em que o alcoolismo é muito mais presente, muito mais marcante que em outros locais. Então, nós podemos, no futuro, desenvolver um projeto voltado a uma ação de educação sobre a questão dos efeitos do alcoolismo naquela localidade. Cada localidade tem a sua característica, cada localidade tem um perfil de grupo de grupo de coletividade que acaba por mensurar, por direcionar suas ações. Então, futuramente nós vamos ter esse mapa estatístico e isso vai auxiliar ainda mais. É o que a Polícia Militar faz. A Polícia Militar ela faz um mapeamento. Então, por exemplo, em um determinado bairro, o crime contra o patrimônio tem uma maior incidência. Então, que tipo de patrulha? Como é que nós devemos proceder em relação estrategicamente àquelas ações a fim de evitar que aquele crime com patrimônio aconteça? Em outros bairros, o crime de homicídio é muito mais presente. O senhor compreendeu, né? Isso que nós queremos fazer, esse mapeamento no futuro. E a mulher ainda tem muita resistência em denunciar o marido? Ainda tem medo por causa daquela questão da dependência? Às vezes é só o marido que trabalha. Exato. Às vezes os filhos não querem que ela denuncie. O que se constata ainda hoje? Isso acontece, sim. Pelo que eu percebo diariamente nos processos, é que ainda existe, sim, uma resistência da mulher denunciar, os filhos denunciarem a agressão, né? Seja por razões de dependência econômica, seja por razões de dependência emocional. O que acontece, o que eu tenho percebido é que o número de denúncias ele tem aumentado em razão do quê? Da conscientização da população. Hoje, a população feminina já não aceita mais aquelas agressões, por menor que seja, em relação a anteriormente. É uma grande evolução. Isso é uma grande evolução. E isso é um freio, né? Isso é um freio social muito grande. Por quê? Porque
Porque na medida em que o judiciário vai tomando as suas medidas, o agressor ele vai criando uma consciência, né, do erro, né? Do erro, exatamente. E nesse centro que nós estamos desenvolvendo, ele vai perceber porque ele não está isolado, ele vai estar junto com outros agressores e cada um vai identificar no outro o problema que ele tem, né? É um ciclo, né, em que os agressores vão participar com diálogos, com assistente social, com psicóloga, em que cada um vai retratar os seus Esse problemas. projeto já começou, doutor Eduardo? Já começou, já começamos já. Tem Já quanto começamos. tempo? Nós lançamos no dia 5 de maio, ele deve ter uma semana que já iniciou. Então, quer dizer, o primeiro ciclo de diálogos para que a gente possa começar o trabalho vai começar dia 25 de maio. Ah, bacana. Doutor Eduardo, o senhor está falando com aumento do número de notificações, de denúncias envolvendo a violência doméstica. Tem também as denúncias falsas? Acontece, né? Infelizmente acontece, porque o que acontece hoje, a vara da violência doméstica, ela atrai a competência dos processos cíveis. Então, por exemplo, se houve uma violência doméstica, o processo de separação, o processo de divórcio, com partilhas de bem, com alimentos, com guarda, com visitação, tudo isso vai para o Foi agregado, né? Exatamente, a competência é atrativa, né? Então atrai todos esses outros processos. Então, geralmente, os processos em que há denúncia vazia, essa denúncia mentirosa, são processos em que há divisão de bens, processos onde há questão de alimentos, entendeu? É isso. Os conflitos, interesses. Os conflitos econômicos. Né? Exatamente. Também, 90% das denúncias vazias é porque tem questão econômica atrás. E aí a denunciante, a suposta vítima, ela confessa isso perante o juiz? Não. Ou como que se consegue chegar Isso nisso? Ou ela retira a representação? Não, ela só retira a representação se tiver um fator externo muito intenso, capaz de influenciar a convicção dela. Porque é uma denúncia muito grave. Imagina a seguinte situação: a mãe que cria uma história falsa de pedofilia do pai. Você está entendendo? Então, quer dizer, o sistema de proteção para a vítima hoje é um sistema muito eficiente. Se a mulher fizer uma denúncia falsa dessa natureza, o cidadão ele vai preso imediatamente sem nenhum tipo de questionamento. Sem nenhum tipo de questionamento. Então você perceba o grau de vulnerabilidade do agressor se, por exemplo, for uma denúncia vazia, uma denúncia falsa. Né? Então, quer dizer, ela passa a administrar a empresa, ela passa a administrar os bens. E aí, como é que checa isso? Aí nós temos que instruir, ouvir testemunhas, realizar o laudo. Só que ele está preso. Mas até lá ele está preso. Exatamente, ele está preso. Ele está preso e privado da administração da empresa. Digamos que seja uma situação econômica dessa natureza. Você está entendendo? Então, quer dizer, o sistema de proteção para a vítima é muito eficiente. Agora, claro, uma vez verificada que esses fatos todos são falsos, se volta completamente a acusação em face dela. A situação é muito mais grave. Quando eu falo que um fator externo... Não vai ficar impune, né? Não, absolutamente não. Absolutamente não. A gente sabe as proporções, e isso não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. A gente de vez em quando vê na imprensa que se descobre que uma denúncia é vazia, uma denúncia é falsa. A problemática que ela causa para a vida do suposto agressor, que na verdade não era agressor, é absurda. É uma situação muito grave. Ah, bom, doutor Eduardo, antes de encerrar, eu queria só saber a opinião do senhor a respeito desse noticiário todo aí dos grampos, que saiu ontem no Fantástico, a imprensa toda aqui já divulgou, até porque teve um colega seu que foi induzido a erro, né, de autorizar grampear mais de 120 telefones sem que houvesse qualquer envolvimento dessas pessoas com qualquer crime. O Poder Judiciário é inerte, precisa ser provocado, precisa de uma ação para provocar a justiça, mas neste caso em que o Poder Judiciário é enganado, não cabe uma ação do Poder Judiciário para exigir total apuração disso tudo? Sim, sem sombra de dúvidas. O que eu sempre tenho defendido, né? O que eu sempre tenho defendido é o seguinte: cada agente, cada pessoa no processo tem o seu papel social. Então, por exemplo, na justiça americana isso é muito marcante. Quando o advogado ele faz um requerimento e o juiz defere esse requerimento, o juiz, quando ele defere o requerimento, ele acredita na palavra do advogado. O advogado é uma pessoa, é um profissional de extrema importância no processo judicial, indispensável. Então, quer dizer, se o advogado fez um requerimento e esse requerimento for falso, a responsabilidade recai na pessoa que fez esse requerimento. Isso não vale para o advogado, vale para o juiz, vale para o promotor, vale para a autoridade policial, para o delegado e vale para a autoridade militar. Então, quer dizer, aquele que induziu o judiciário em erro
seja de maneira dolosa, seja de maneira culposa, tem que ser responsabilizado. Por quê? Cada um tem o seu papel social no processo. Cada um tem que cumprir o seu papel social de maneira absolutamente correta, íntegra e séria. É isso que se espera. Né? Imagine Mas se não é o que ocorre aqui. Infelizmente, no Brasil, né? infelizmente não. Você vê. Nosso sistema é completamente. Mas por quê? Porque nós temos uma tendência de tirar a responsabilidade de quem tem a responsabilidade. Por exemplo, eu, promotor, quando eu peço a prisão de uma pessoa manifestamente inocente, a responsabilidade integralmente é minha. Ah, mas o juiz que decretou, mas ele decretou por quê? Porque você trouxe os elementos de autoria e indícios de materialidade. Então você trouxe os elementos necessários para a decretação da prisão. Se eu decretei, é porque eu acreditei no seu trabalho social. E se o seu trabalho social foi um trabalho de maneira culposa ou dolosa, você que tem que ser responsabilizado por isso. O judiciário tem que pensar dessa forma. Né? Então, cada um tem o seu papel. Quem foi que errou? Vamos se identificar. Por que você errou? Você errou por dolo? Você errou por culpa? Você vai ser responsabilizado. Alguém motivou o Ministério Público. Quem foi que motivou? Alguém deve ter motivado. E isso entra na questão da lei do abuso de autoridade. Né? Pois é, exatamente. O senhor é a favor da lei, então? Sim, claro, eu acho que tem que ser modulada a lei. Sim, a lei é da época do regime militar. Né? A lei tem que ser modulada, realmente tem que ter a lei. A lei, eu não posso chegar aqui e negar a existência da necessidade de você coibir ações dessa abuso, natureza. Né? Sim, então, claro. Lugares, né? Se isso não for abuso, o que é abuso, então? É verdade. Fazer uma denúncia sem condição, né? É verdade. Ou então, veja só. Não, é assim, porque a lei brasileira, ela estabelece o seguinte, né? Que o promotor, por exemplo, faz uma denúncia, você responde, é absolvido. Você responde, é absolvido. Você responde, é absolvido. Você é 14 vezes absolvido, 15 vezes absolvido. Aí, no final, está claro que aquilo foi uma denunciação caluniosa. E aí, contra o promotor, não cabe nada. Quer dizer, cabe. Você pode até processá-lo por denunciação caluniosa. Só que quem paga somos nós de novo. Né? Ele não responde por aquilo onerosamente. Mas assim, não responde porque o Estado é inerte em relação a isso. Porque o Estado ele pode se voltar regressivamente contra aquele servidor que, por dolo ou culpa, causou prejuízo. Né? A gente vê poucas ações de ressarcimento. A gente vê, realmente, quando a gente entra com a ação contra o Estado, não, mas se fizer a ação de ressarcimento, quem vai pagar é toda a coletividade, e não o promotor individual. O que o doutor Calmon está explicando é o seguinte, olha, entrou contra o Estado tem que entrar contra o promotor. Para se ressarcir daquilo que o Estado teve que pagar. Exatamente. O Estado não faz isso. O que a gente vê são poucas ações regressivas em face de servidores que causam dano à coletividade. Porque realmente, você cobrar do Estado é você cobrar 2 vezes da sociedade. E a sociedade paga 2 vezes pelo... Doutor Eduardo Calmon, obrigado pela entrevista e pela aula. Acho bom uma conversa melhor sobre isso numa outra oportunidade, porque essa é uma discussão boa. Muito boa. Principalmente vindo do judiciário, né? Interessante a existência, a mudança, né, da postura. Doutor Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, eu agradeço a Rádio Capital mais uma vez pela oportunidade. Para mim é uma grande alegria estar aqui na companhia de todos vocês. Muito obrigado.